Olá, pessoal da terceira série do ensino médio, como vocês estão? Estamos aqui com mais um conteúdo da aula de filosofia, gravar mais uma videoaula para vocês e dessa vez vamos falar aqui da espontânea filosofia, como podemos ver aqui no primeiro slide, tá? Estamos falando aqui da espontaneidade e da filosofia, tá? Vamos para o próximo slide, tá? E vamos, já que estamos falando da espontaneidade e da filosofia, né, vamos ver o que é espontâneo, né? Vamos nos informar, né, do que significa a palavra espontâneo, né? E o que quer dizer aqui é aquilo que é realizado de forma voluntária, tá? E o que acontece sem estímulo externo evidente. E aqui vocês veem a imagem de crianças brincando, se divertindo, né? Geralmente é aquilo que se acontece de forma involuntária, aquilo que acontece de surpresa, né? Naturalmente, é aquilo que é espontâneo, tá? Então, a filosofia, ela também pode se acontecer dessa maneira, espontânea, tá bom? Diferentemente da forma convencional e mais praticada pelos filósofos, né, que nós conhecemos, tá bom? Vamos para o próximo slide e vemos aqui uma frase que expressa muito isso que nós queremos dizer. Tá? É uma frase de alguém anônimo, provavelmente um professor, que disse o seguinte: a filosofia não está apenas dentro das universidades, ela está dentro de nós. Tá? E nada mais do que essa imagem, né, de uma árvore, né, cultivando os nossos pensamentos, né, talvez assim uma interpretação mais voltada para isso, cultivando o nosso cérebro, os nossos pensamentos, né, nossa filosofia dentro da gente. Ela não está dentro apenas das universidades, né? A filosofia ela está dentro de nós, os nossos questionamentos, dentro dos nossos pensamentos, né? Dentro de tudo que nos permeia, né? Seguindo aqui o próximo slide, né, para a gente falar com um pouco mais de base teórica sobre isso, né, nós vamos utilizar os pensamentos do filósofo italiano Antonio Gramsci, né, que teve uma vida breve, de 1891 a 1937, né, uma vida breve e triste, né, até por causa de sua prisão, né, ficou muito tempo preso na Itália, né, e ele escreveu uma obra, né, que se chama Cadernos do Cárcere, né, que ele escreveu ali no período de mais ou menos uns 10 anos, né, a qual estava preso ali, e é essa obra que nós vamos usar de referência aqui para falar um pouco sobre a espontaneidade e a filosofia, né? Nessa obra ele apresenta a necessidade de combater o preconceito com a filosofia, né? Porque nós vemos que o mundo tem muito preconceito ainda com a filosofia, porque a filosofia ela quebra, né, esses paradigmas que nós temos, né, muitas vezes, e há esse preconceito com o pensamento filosófico por causa disso, né, e ele diz que há essa necessidade, o Gramsci, né, essa necessidade de quebrar esse preconceito com a filosofia, porque uma vez que todos os homens, né, no caso todos os seres humanos, né, somos filósofos, né, ele diz que todos nós somos filósofos. Vamos para o próximo slide, né? Ou seja, a filosofia está no cotidiano de todos, né? Então vejam essa imagem, né? Nós com os nossos pensamentos reverberando aqui na nossa cabeça, né? Se explodindo, se consumindo a nossa mente. Então a filosofia está no nosso cotidiano, está no cotidiano de todos, né? Todos nós temos contato com a filosofia diariamente, né? Por algum motivo, segundo o Gramsci aqui, né? Porque todos os homens nascem filósofos, né? Perdão, são filósofos, né? Segundo a afirmação do Gramsci. Vamos ver. O Gramsci
ele diz também, né, vamos para o próximo slide, né, que nós temos esse contato, né, nós temos essa relação de filosofia e cotidiano, né, todos nós somos filósofos, né, mediante aos elementos que nós temos, né, no nosso cotidiano, né, que nós são permeados pela filosofia, né, que utilizam a filosofia dentro deles, né? Que são eles a linguagem, como nós vemos neste slide aqui, né? Que a linguagem ela já detém noções e conceitos com sentidos específicos, não se constituindo como um conjunto de palavras vazias de significado, né? Então ela é responsável também por constituir parte do pensamento filosófico. Então a filosofia ela está presente no nosso cotidiano, então ela já está presente na própria linguagem nossa. Então o próprio ato de se comunicar, de construir frases com sentido, né, e nessas frases pode haver sentido filosófico, já é parte de construir o pensamento filosófico, se você constrói as frases adequadamente com esse pensamento. Tá? Então já tem filosofia nisso. Próximo slide, outra característica, né, outra coisa que está, né, a outra característica, né, que se encontra a filosofia no nosso cotidiano, né, que o Gramsci diz, é o senso comum, né, que apresenta inconscientemente, né, segundo o Gramsci, em sua visão de mundo irrefletida, a crítica, né, falta de crítica, superficial, imediatista, preconceituosa e sentimentalista, elementos de significado precioso. Então, mesmo tendo todas essas deficiências, o senso comum, sendo acrítico, superficial, imediatista, preconceituoso, enfim, ele tem elementos de significado precioso, né? Como a nossa cultura, por exemplo. Eu coloquei duas imagens aí para vocês. O chá de boldo e as benzedeiras, né, são elementos do senso comum, da religiosidade, da religião, que estão na nossa cultura, na nossa identidade, que são valorizados e são importantes, que constituem a nossa identidade, né? E fazem parte do senso comum. E segundo o Gramsci, são importantes para as questões filosóficas, para a filosofia e o cotidiano, tá? No próximo slide, o Gramsci também fala do bom senso. O bom senso e o cotidiano estão ligados. Por quê? Porque o bom senso ele envolve uma reflexão e direcionamento consciente das ações e dos pensamentos, tá? Por exemplo, o que seria correto se fazer em determinadas situações, a atitude correta a se tomar, né? Vários conjuntos de valores, né? Os valores que nós construímos ao longo da vida, tá bom? O próximo slide nós vamos falar de religião. É outra coisa que o Gramsci, outra característica que o Gramsci fala, que tem a ligação do cotidiano com a filosofia. A religião, ela é dotada de conceitos, ela levanta conceitos e questionamentos que fazem parte também da reflexão filosófica, tá? Como concepção de mundo, criação de mundo, morte, vida e morte, tá? De onde viemos, para onde vamos, nascimento, morte, enfim, todas essas questões que a filosofia também aborda. Então a religião e a religiosidade também são preciosas para a filosofia e o nosso cotidiano, segundo Gramsci, tá bom? Então, é isso, gente. A nossa aula, ela termina por aqui, tá? E no próximo slide aqui nós vemos uma atividade, tá? Que nós vamos, que vocês vão entregar para mim, provavelmente na semana que vem, tá bom? E eu vou me comunicando com vocês pelo WhatsApp, pelas nossas mídias sociais. Qualquer dúvida, vocês também entrem em contato comigo, por favor, tá? Fiquem bem, tá? Não saiam de casa, se forem sair, usem máscara, álcool em gel, sigam os protocolos sanitários e um abraço para vocês.